Então vamos lá. Hoje o tema é S4HANA, Fiori, funcional, aplicativos de MM. Então eu separei aqui aplicativos da vertente de compras, tá? Então amanhã eu vou trazer coisa de estoque, alguma coisa. Amanhã vai ser uma mescla, tá? Vou trazer um pouquinho de PP, de PM, mostrar ali o que tem e vou mostrar os aplicativos de estoque também, que tem aplicativos muito interessantes. Então eu espero sim te ver aqui na live de amanhã, onde eu vou estar mais uma vez, pelo 10º dia seguido, compartilhando conhecimento de S4HANA. Se você não assistiu nenhuma das lives anteriores, fique tranquilo, foque nessa live, absorva esse conhecimento, porque aos poucos eu estou editando as lives e vou compartilhar no YouTube. E eu vou falar aqui que já tem 3 lives, inclusive, disponíveis no canal. Então o conhecimento é nosso. Estou utilizando aqui o Fiori 3.0, estou numa versão S4HANA 1909 com o Fiori 3.0. Na minha visão, na minha experiência, pelo que eu utilizei, mudou sim. Mudou, parece que o Fiori ficou um pouquinho mais leve na utilização, tem aplicativos novos. Então a SAP está cada versão ajustando e melhorando o Fiori, tá bom? Então estou usando aqui a versão mais atualizada que tem para compartilhar conhecimento com vocês, tá? Então vamos lá, vamos aos aplicativos, vamos ao Fiori, vamos à prática. Então, no aplicativo F1053A, eu vou mostrar para vocês mestre de fornecedores. Eu vou mostrar 3 aplicativos aqui de uma vez, tá? Alguns aplicativos eu vou só comentar na live de hoje, não vou entrar, vou dar algumas dicas, porque, assim, eu separei aqui acho que 36 aplicativos, então é muita coisa. Então, se eu for passar um a um, aí ia ser 2, 3 horas de live, mas eu vou comentar aqui todos. Então, eu tenho o aplicativo Mestre de Fornecedores, ele já está alinhado com o Business Partner. Eu tenho um aplicativo Mestre de Clientes, também já tenho a relação ali com o Business Partner. E eu tenho um aplicativo chamado Administrar Dados Mestres de Parceiro de Negócio. Então, todos esses aplicativos, eles têm a mesma cara, o mesmo layout. Lembra assim, no Fiori a gente não precisa reinventar a roda. Não é o objetivo, tá, de reinventar a roda. Então, a SAP ela quer criar um padrão e a gente deveria sim, como melhor prática, seguir um padrão, né, como se fosse um mockup, um template para fazer desenvolvimentos. Então deixa eu acessar aqui o S4HANA para mostrar para vocês. Eu vou mostrar um aplicativo só, mas entenda que isso vale para os 3. Eu vou mostrar aqui o mestre de fornecedores. Então quando eu acesso esse aplicativo, o SAP ele já mostra para mim quais os fornecedores cadastrados no meu ambiente. E consequentemente, esses fornecedores também são o Business Partner. Tá? Então ele já fez a leitura ali das tabelas, do relacionamento Business Partner e fornecedor e já apresentou aqui. Então aqui ele vai apresentar, por aqui eu posso criar, posso copiar um Business Partner. Então, por exemplo, deixa eu acessar um aqui, vou acessar vou pegar esse daqui. Quando eu entro no detalhe, ele vai mostrar os níveis organizacionais. É interessante assim para consultar, mas no dia a dia para criar fornecedor por aqui é um pouquinho caótico. Então ele mostra aqui os dados gerais do fornecedor, as funções, então não tem as funções que a gente cria lá na transação BP, FLVN00 e 01, então ele mostra aqui também contas bancárias, aqui embaixo eu vou ter organização de compras, e aqui mais abaixo eu tenho a identificação, então teria o CNPJ se fosse o caso do Brasil aqui. O que acontece? Eu vou entrar aqui rapidamente no aplicativo de clientes, mestre de clientes. Então eu vou clicar aqui, vou clicar no botão iniciar. Perceba que o mesmo layout, não tem diferença, assim, quando a gente olha XK01, XD01, são layouts completamente diferentes. Então imagine, para a SAP dar manutenção nesses objetos é muito complicado. Então aqui, quando eu entro, eu vou ter uma mesma estrutura. Aqui ele mostra bem similar, então não é para reinventar a roda. Algumas informações importantes aqui, algum caso que eu me deparei com mestre de clientes, tá? Então, existem algumas limitações que nós temos campos disponíveis na transação BP para fazer manutenção e eles não estão disponíveis nos aplicativos. Então, por exemplo, o campo banco-empresa e acho que o grupo de tesouraria também, eu não consigo fazer a manutenção desses campos aqui através do Fiori. Então, são algumas limitações que, sabe onde está escrito isso? Que não está aqui? Em lugar nenhum. É intuitivo, entendeu? Quando você acessa o sistema, ele tende a visão de ser intuitivo. Então eu vou preenchendo, vou andando, existem documentações da SAP para isso. Então por isso que nesses webinários eu não estou fazendo um passo a passo, clica aqui, porque eu sempre procuro um diálogo aqui com o consultor pleno e sênior, entendeu? Então se eu dedicar 1 hora do seu trabalho para fazer assim, ó, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica ali, não é esse tanto o objetivo. Convém depois fazer vídeos focados nisso e vocês assistem quando quiser. Mas aqui na live eu não vou ficar clicando em botãozinho por botãozinho não, até para otimizar os nossos tempos. E assim, cara, se você logar no S4HANA, se acessar esse aplicativo aqui, você vai tentar criar, vai dar erro, você vai ajustar, vai dar erro, você vai ajustar, e você vai conseguir criar. Então é importante vocês fazerem o dever de casa, assim, também, para se preparar para o Workshop A. Então, só justificando que aqui o objetivo eu não vou entrar, executar o processo nessa live em si, nesse vídeo em si. Depois eu tenho um outro aqui, que é o Administrar Parceiro de Negócios, mas é a mesma coisa, tá bom? A questão é que aqui eu consigo ver BP, cliente e fornecedor. Eu consigo até fazer alguns filtros, mas o layout, a carinha, é a mesma coisa. Então pensa bem, no SAP GUI,
Pensando no ECC, a transação BP era de um jeito, XK01 de um jeito, XD01 de outro jeito. Cara, ficava ruim. Então aqui existe o conceito que é o... como que é? Segment of one ou Principle of one. Imagine que você tem uma sala e nessa sala tinha 3 portas. A SAP sempre quando mudava alguma coisa, ela tinha que mudar nas 3 portas. Aí o que a SAP falou com o BP? Ó, vou fechar essa porta, outra porta, e agora todo mundo pode entrar nessa sala. A sala não está fechada ainda, mas vocês precisam entrar por aquela porta. Então fica mais fácil para eu atualizar o sistema. Voltando aqui, próximo aplicativo. Aqui eu separei 3 aplicativos, para quem é de MM. É bem interessante, são aplicativos novos, eu acredito que eles vieram lá do SRM, tá? Eu estava olhando ali o código deles, vendo um pouquinho do data desses aplicativos, e ele traz algumas coisas do SRM. Então se tiver alguém de SRM aqui, vai se identificar com esses aplicativos. Então deixa eu acessar aqui esses aplicativos, são esses 3 aqui, ó. Administrar atividade, monitorar tarefas e processar tarefas. O que acontece? Imagine assim, eu sou um comprador, e eu preciso que o responsável pelo recebimento de materiais lá de... Eu estou em São Paulo, o cara lá de Vitória, ele precisa fazer uma ação que está pendente. Eu consigo daqui criar uma atividade, tipo assim, ó, faz isso para mim, está pendente. Aí aparece lá para ele. Então seria mais ou menos, sei lá, fazer uma analogia assim, tipo um Trello ali, sabe? Então ao invés de mandar um e-mail necessariamente, eu consigo ir registrando essas opções aqui. E dependendo do cenário da sua empresa, do tamanho, do porte dela, faz sentido. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, administrar atividades. Então eu sei que aqui eu tenho 5 atividades. Eu consigo criar atividades aqui, então eu posso falar assim, ó, atualize sua requisição de compras, ou você não enviou a fatura, não enviou a DANF física. Aqui eu consigo monitorar as tarefas, tá bom? Então vai ter o gestor, que ele tem o comprador, uma pessoa que consegue criar essas tarefas, essas atividades, e as pessoas que vão receber. Então acho que vale a pena dar uma olhada, para a gente tentar entregar mais valor para o cliente, né? Porque pô, chegar lá, implementar um SAP que seja, na ME51 você cria requisição, na ME21N você cria pedido de compras. Cara, tenta colocar uma coisa mais estratégica, colocar uma conversão automática para pedido de compras. Minha visão para os consultores de MM, e o que é a minha especialidade também, eu vejo que a gente tem cada vez mais tentar deixar o comprador robotizado. Então, cria pedido de compras. Pô, criar pedido de compras é tranquilo, você entra lá na ME21N, enfim, a gente já tem habilidade. Mas, cara, o cara passa o dia inteiro criando pedido de compras, criando pedido de compras. Então, como que a gente pode fazer um comprador atuar de forma mais estratégica com SAP? Então, eu já participei de um projeto que nós usamos muito ali a ME 57, 59N, então ele passou a atuar de forma estratégica. Então, fazendo um paralelo aqui explicando, tente entregar uma solução para o departamento de compras onde eles não utilizem a ME21N. Tenta fazer isso, tenta colocar isso na sua mente para despertar outros caminhos. Deixa eu voltar aqui. Então, avaliação de fornecedores. Eu não vou entrar aqui nesse tema, eu explorei pouco esses aplicativos, tem coisa nova, tem coisa que veio do CRM, é diferente do que a gente tinha lá no ECC, tem os dashboards, então, como eu não precisei em projetos ainda entregar necessariamente, eu explorei só uma vez, mas vale a pena, se você for para um projeto, se você estiver estudando S4HANA, vale a pena dar uma olhada para ver o que a gente consegue entregar ali e se realmente agrega tanto valor comparado ao que tinha no ECC, a gente sabe ali das limitações. Então eu não vou entrar aqui tanto no detalhe desses aplicativos. Tempo médio de aprovação de requisição de compras. Então, esse daqui ele é um aplicativo que ele mostra o tempo médio que uma requisição de compras foi aprovada. Então, eu criei hoje, ela foi liberada semana que vem, qual que é esse tempo médio? Então, ele vai mostrando, é um relatório de analytics, tá? Acho que vale a pena tentar entender um pouquinho como que ele faz esse cálculo. Mas, assim, é um relatório que a proposta dele não existia no ECC. Então, assim, fala para mim, qual que é uma transação que mostra o tempo médio de aprovação de uma requisição de compras? No ECC não existe. Então eu sempre falo nas lives, se você quiser pegar uma transação do ECC e procurar um aplicativo do Fiori, pegar uma transação do ECC, procurar um aplicativo do Fiori, pegar uma transação do ECC, procurar um aplicativo do Fiori, você vai ficar cego. Eu até brinquei ontem, sei lá de onde que veio essa ideia, você vai ser um consultor S4HANA pirata. Você só vai estar enxergando as coisas com o olho, assim, só. Entendeu? Então é o consultor pirata ECC que ele tá no S4HANA, mas ele só olha o que existe no ECC. Ele não tem habilidade ou até a curiosidade de procurar o que possivelmente possa ter de novo no S4HANA. Fábio, eu não tenho tempo no projeto para fazer isso. Cara, o problema não é meu, o problema não é seu, o problema vai ser de alguém. Então, tente enxergar o copo meio cheio, meio vazio e tome as suas decisões. Duração do ciclo de requisição de compras ao pedido. Então, aqui ele mostra, de certa forma, quanto tempo para converter ali, né, uma requisição para um pedido. Então, é um aplicativo que ele traz uma proposta legal. Eu confesso que eu não usei ele tanto. Eu vou até abrir ele aqui para a gente ver como que fica. É esse daqui, ó, duração do ciclo
da requisição ao pedido. Então aqui, ele está mostrando aqui a dias, ó. Ele fala aqui na questão de dias, então ele faz um cálculo. Cara, confesso que eu não fui no detalhe para ver como que esse cálculo faz, mas se você pegar aqui as CDS, eu não sei, acho que você consegue pegar alguma coisa lá como que ele fez esse cálculo. Ele está usando o Smart Business aqui nesse caso. Então tem que fazer a tarefa de casa, tem que estudar para entender como funciona, entendeu? Então o objetivo aqui não é mostrar um detalhe tecnicamente, até porque isso daqui eu não sei, por exemplo. Não saberia. Se eu fosse trazer isso para você hoje, eu não saberia. Eu precisaria estudar para fazer. Então se eu for num próximo projeto, eu vou precisar estudar isso para entender. Então, se você quer estudar S4HANA hoje e achar que você já sabe S4HANA e não estudar mais S4HANA, cara, bye bye. A S4HANA tá mudando sempre aí no cloud de 3 em 3 meses, no on-premise de 1 em 1 ano. E assim, o consultor que ele só estudava mediante a demanda, chegou a demanda, eu vou estudar o que é. Chegou a demanda, eu vou estudar o que é. Cara, a gente precisa ter um mínimo de preparação. Eu não digo assim, você precisa estudar, ser especialista, não. Mas você precisa ter um mínimo de noção. Pensa assim, uma camada meio que no primeiro nível do que tem e do que não tem. Então, quando você chega no workshop AL, quando você é exposto a uma situação, aí você precisa agir como consultor. Então, assim, mais consultor e menos configurador, por favor. Então, eu acredito que essa mudança de S4HANA, de tecnologia, ela vai acabar passando rodo nos configuradores. Então, se você é um flegador, se você é um configurador, cara, não faça um curso de S4HANA, não. Procure habilidades, entendeu? Habilidades de comunicação, habilidades de persuasão, habilidades de vendas. Vai estudar outra coisa, não vai estudar SAP. Se você é um configurador, não estude mais SAP. Dá um pause, vai estudar outra coisa, vai se desenvolver, porque talvez isso vai te ajudar em outros pontos. Então, assim, hashtag mais consultor, por favor. Aqui eu trago um tema que os consultores de MM precisam estar atentos, precisam olhar para isso, que é o Central Hub Procurement. O que é aqui o Central Hub Procurement? A SAP ela está criando produtos pensando muito em CSC também, e para integrar diversos landscapes. Então, basicamente falando aqui, esse Central Hub ele pode ser um paralelo ali do Central Finance em algumas coisas. Então, imagine que a empresa tem 5 SAPs, seja ECC ou seja S4HANA. Imagine que o comprador precisa gerenciar isso em cada sistema. O Central Hub, eu consigo centralizar as requisições, os contratos, os pedidos de compras de diversos sistemas SAP. Então eu não fico preso somente a um mandante ou a um sistema. Então o Central Hub ele tem isso. E eu acredito que ele vai ser muito utilizado em projetos de conversão, em projetos de empresas globais e principalmente as empresas que estão utilizando o caminho para ir para o S4HANA, que é o Data Selective Transformation, que era o Transformation Landscape, que a SAP já mudou o nome, né? Então, de mês a mês, a SAP muda o nome de algum produto ou de alguma estratégia. Então, consultor de MM, acho que vale a pena saber o que é. Fábio, como funciona isso no detalhe? Cara, eu já vi lá que tem RFC, que chama isso e aquilo. Fábio, você já configurou? Não configurei. Mas se eu chegar hoje para conversar com o cliente, para fazer uma pré-venda, uma entrevista, algo do tipo, cara, eu tenho mais argumentos. Eu tenho um direcionamento. Então, o papel do consultor, cada vez mais, vai ser direcionar o cliente. E não necessariamente falar, como se fala, fazer o que o cliente quer ou tomar decisão sozinho. Cara, os clientes estão cada vez mais maduros. Eu acredito que tem pessoas aqui na live, tem profissionais que eram consultores e agora são clientes. Tá na área de TI ali. Então, aí vem um outro consultor que quem está recebendo ele no cliente é um outro consultor. Então, o nível precisa subir, o nível de consultoria. Então você está conversando ali com um outro consultor, de certa forma. Já foi-se o tempo que o consultor SAP ele chegava num projeto, em alguma coisa, e era rei. Antigamente, o que a consultoria SAP falava para o cliente tinha que engolir, porque não tinha parâmetro. Hoje em dia, o SAP está aí mais de 20 anos já, e ele já está estável, clientes já aprenderam, já apanharam, então os clientes estão mais maduros. Então, eu já me peguei muito nessas situações, muitos consultores SAP, não generalizando, mas existe um ego, né? Imagina quando você está numa conversa de bar com os amigos, o que você faz? Eu trabalho com SAP, sou consultor SAP. Tem um ego nisso, assim, então acho que é um momento aí de transição que a gente está passando, S4HANA, a gente dar um passinho para trás e tentar ser um pouquinho mais, enxergar um todo, e em muitas situações ser um pouquinho até mais humilde. Síntese de suprimentos. Ontem eu mostrei um aplicativo síntese de vendas. Então esse aplicativo é um aplicativo legal, quando você entra ali ele é muito bacana, mas nas minhas experiências, eu não achei ele tão usual no dia a dia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele engloba ali mini aplicativos, vamos dizer. Então eu vou entrar aqui nele, síntese de suprimentos. Então tá abrindo aqui, deixa só ele abrir, aí eu já mostro para vocês. Então, primeira vez que eu vi aqui esse aplicativo, eu falei, nossa, que legal, um monte de gráfico, dashboard. Cara, mas, assim, eu
eu não encontrei tanta utilidade assim nas minhas experiências de SAP. No meu primeiro projeto eu usei muito o Fiori, no segundo nem tanto, mas me mostra aqui, pô, para quem veio do SAP Gui acha que isso daqui é bacana, entendeu? Mas quando você vai olhar, esse aplicativo não resolve muitas dores do cliente. Não tem informações tão óbvias assim. Então eu acho legal, bonitinho, mas eu tenho minha visão um pouquinho não tão positiva para esse tipo de aplicativo overview page. Acho que a SAP dedicou muito tempo para criar isso, deveria ter deixado isso lá pro saque ou alguma coisa e ter criado algo que entregue mais valor, assim, vamos dizer. Somente para a operação. Então vamos lá, próximo aplicativo. Atividades de grupo de compradores. Eu não vou entrar lá nesse aplicativo, mas ele mostra assim, ó. Para cada grupo de compradores, quantos documentos que foram criados, quais tipos de documento, então eu consigo ver qual grupo de comprador que está criando mais, criando menos, enfim. E por que eu trouxe esse aplicativo aqui? A gente precisa entender um pouco mais do Fiori para ver assim como que a gente vai usar o grupo de compradores na empresa. Eu vou criar por departamento, por grupo de materiais, né, geralmente é líquidos, sólidos, e vai criando os grupos de compradores, ou eu vou criar como comprador, como uma pessoa mesmo. Olhando os best practices e a documentação, a SAP ela traz muito o conceito que um grupo de compradores ele é uma pessoa, ele é um comprador. Se isso está certo ou errado, depende muito de cada cenário, enfim. Então, analise o cenário do cliente, entenda como que você vai, o que você vai entregar para ele. Mas tente pensar, minha recomendação é tente pensar um pouquinho mais como comprador, porque tem os outros aplicativos, que é redistribuir carga de trabalho, que eu consigo pegar, eu como supervisor de compras, consigo pegar um grupo de requisição de compras, tirar de um comprador, colocar para outro e ir transitando. Imagine que o comprador sai de férias, eu consigo pegar todo o trabalho dele aqui e enviar para outro. Então a gente precisa pensar assim muito mais estratégico na hora de entregar uma solução para o cliente. Eu falo aqui para MM, que é o contexto de hoje, mas vamos pensar para os outros módulos também. Então, como que eu consigo fazer com que o usuário seja mais estratégico e menos operacional, menos robozinho ali, ó, que a gente só fica ouvindo o barulho do teclado. Gasto com compras. Aplicativo F2835. Eu trouxe aqui esse aplicativo porque ele está ali no entorno do Analytics, do Fiori, e ele é um aplicativo do Design está rodando em cima do Design Studio. Então é como se fosse uma tabela dinâmica. Então aqui é um aplicativo legal que eu entendo que é bacana a gente discutir e eu mostrar para vocês um pouquinho dele. Deixa eu acessar aqui o aplicativo. Cadê gasto com compras? E esse tipo de aplicativo tem para... Você pega uma CDS e você consegue criar um aplicativo assim. Você consegue consultar vários que já estão prontos, inclusive. Então aqui eu vou deixar em euro, vou deixar até a data atual, vou clicar em OK. E ele vai abrir aqui algumas informações. Então, primeiro, ele está me falando aqui que com base nesses filtros, que eu não coloquei de certa forma, não existe filtro aqui ainda, mas quando eu crio, eu consigo já deixar filtros pré-definidos. Aqui eu tenho 148 mil euros criados em pedidos. Ah, tá bom. De qual centro que é? Aí eu pego esse centro aqui ó, do lado e arrasto para a linha. Ah, ele é desse centro. Poxa, só um centro. Então deixa eu tirar. Vou tirar. De qual grupo de compradores que é? Aí eu arrasto para cá e ele vai mostrar, ó, um grupo de compradores gastou 125 e o outro gastou 23. Qual que é o material, por exemplo? Se eu colocar o material aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, quais são os materiais que compõem aquele valor? E se eu quiser, eu posso clicar aqui ó, e abrir a visão gráfico e tabela e ter essa visão. Se eu quiser, eu posso ver só o gráfico. Ah, Fábio, eu não quero aplicativo em colunas. Eu posso clicar aqui. Cadê? Tipo, trocar configurações de gráfico. Eu quero pegar um de barra, por exemplo, e não de colunas. Não, deixa eu pegar um de linhas. Clico em OK. Então ele mudou aqui, não fez muito sentido. Deixa eu tentar pegar um outro. Pizza, o pizza não tem aqui. Deixa eu colocar barras aqui. Aí ele vai colocar deitado aqui a barra. Se eu quiser, eu posso exportar aqui para Excel, ele vai exportar essa tabela. Eu posso enviar por e-mail, eu posso colocar filtros aqui, tá? Então, se eu quero analisar só um centro, só um material, então estou mostrando esse aplicativo, mas sabem que existem outros aplicativos, outros muitos, nesse contexto, tá? Então é uma tabela dinâmica ali, é algo bem legal. Para finanças tem muito, então quando vocês logarem quem é de finança, analisem aqui esses aplicativos. E só para reforçar, né? Se falarem para vocês que o S4HANA não mudou nada, cuidado, tá? Então vamos lá. Então, minhas requisições de compras. Eu vou passar aqui esses aplicativos, porque aqui eu estou falando do Employee Self-Service. Então, são 4 aplicativos, basicamente, que eles estão aqui no S4HANA, e o uso desses aplicativos, a gente precisa realmente tentar utilizá-los se a sua empresa tiver muitos funcionários. Imagina que a sua empresa tem, sei lá, 3 mil requisitantes de requisição de compra. O cara só entra no sistema para requisitar a requisição de compras. Então, tem um aplicativo que eu vou mostrar aqui em seguida, que é o Criar Requisição de Compras. Ele é diferente, ele tem uma estratégia diferente, ele tem limitações, sim. Porém, quando você entrega esse aplicativo para o usuário, o cliente ele paga uma licença menor.
Então ele tem uma redução de licença se você está no S4HANA Primacy, se você utiliza esse aplicativo, esse conjunto de aplicativo aqui. Então imagine assim, um analista de recursos humanos. O cara tem que ir lá todo dia e fazer todo mês e fazer pedido de sulfite A4, de materiais de escritório, mas tem só um lá, geralmente o estagiário ou o trainee, e ele não faz mais nada no SAP. Então, dependendo da ferramenta que você dá para ele, a empresa vai pagar a licença A ou a licença B. Aí existe uma diferença de preço. Então aqui eu tenho o aplicativo Minhas Requisições de Compras, que é a requisição de compra que eu criei com o meu usuário. Eu vou ter um aplicativo Confirmar Entrada de Mercadorias. Então assim, eu criei uma requisição de compras, o comprador criou o pedido, o fornecedor me entregou, aí eu venho aqui e confirmo a entrada da mercadoria. Pode ter aqui algumas limitações sim de localização Brasil, dependendo do tipo de movimento que você está utilizando. Tá? Carregar faturas de fornecedor. Então imagine que eu estou lá na Ilha Marajó. Então quem já esteve lá no Marajó, eu estive lá em 2015. 2015, aí eu fiz uma viagem ali pelo Amazonas, bem legal. Então a gente foi para o Pará, Belém, a gente pegou um barco, ficou dormindo na rede 5 dias no barco do Amazonas, no Rio Amazonas, de Pará até Manaus, foi muito, muito legal. Então imagine que você tem lá um usuário que está lá na Ilha do Marajó. Aí ele recebeu a DANF, recebeu alguns documentos, o que ele pode fazer? Ele pode escanear essas DANFs e fazer o upload aqui nesse aplicativo. Aí já fica meio que um alerta para a área de recebimento fiscal, para a área do CSC, vamos pensar assim, que tem um documento ali. Então, quando eu faço a miro desse aplicativo, faço o recebimento da fatura, essa tarefa já fica meio que fechada. Então, é algo que vale a pena analisar. Confesso que eu não usei ele ainda. Criar requisição de compras. Eu vou acessar esse aplicativo e vou mostrar um pouquinho algumas diferenças deles. Então, esse aplicativo, ele tem de ser o mais objetivo possível. Então, você vai falar assim, eu não consigo selecionar acho que o tipo de documento, não consigo fazer isso, isso e aquilo. Então, assim, tente redesenhar o processo. Aqui, se eu trabalhar com uma integração ali com a HCM, eu tenho uma estrutura bem legal, eu consigo disponibilizar catálogos. Eu só vi catálogos nesse aplicativo em um ambiente, tá? E era uma estrutura de catálogos que era um add-on ainda, era um produto da SAP, que a SAP tem, que instala para ver. Não consegui ativar o catálogo de forma standard. Aqui ele usa o catálogo lá do CRM, alguma coisa do tipo, mas eu não consegui. Então deixa eu mostrar aqui esses aplicativos. Esses não, vou mostrar só um. Então eu tenho aqui ó, Employee Self-Services. Então eu tenho criar minhas requisições. Eu vou só entrar nesse daqui, ó, criar requisição de compras. Então quando eu entro por aqui, e se você for testar, você vai encontrar algumas limitações, alguns pontos. E se você usou esse aplicativo na versão 16.10 ou na 17.09, e você está agora na versão 19.09, esse aplicativo está mais estabilizado. Eu subi esse aplicativo para produção no Go Live, né, da 18.09, deu muito problema, muita inconsistência. A SAP lançou muitas notas, mas no final, como eram requisições simples, era um processo simples, assim, das pessoas que utilizavam esse aplicativo, então acabou ficando operacional. Então eu vou clicar aqui, ó, criar item próprio. Aqui eu vou preencher, eu não vou criar aqui uma requisição, não vou fazer, é bem simples. Eu crio aqui um produto de material, um produto, material ou um serviço, então teve mudança ali no mestre de serviço também, tá? Deixa eu não vou criar para não tomar muito tempo, mas existe uma configuração que eu consigo fazer, por exemplo, dando esse exemplo do analista ali de recursos humanos, que quando ele entra aqui, ele só precisa preencher material, quantidade e confirmar. Toda a informação de classificação contábil, centro, ela já consegue vir default aqui. Ah, Fábio, mas e se o usuário precisar mudar? Ele vai lá e muda. Ah, Fábio, e se o usuário tem que usar muito o centro de custos? Então, não traz o centro de custos como default. Ou dá um outro aplicativo para o usuário. Então, assim, copo meio cheio, copo meio vazio. Continuando. Próximo aplicativo aqui, administrar requisição de compras. Eu vou passar aqui os aplicativos, depois quando eu for para o Fiori, eu já passo por todos eles. Administrar requisição de compras. Então esse é o aplicativo F1048. Deixa eu ir lá agora para o Fiori, porque esse tem o outro de requisição de compras. Então, eu vou acessar aqui o aplicativo Administrar Requisições de Compras e notem que tem um outro aqui que é profissional. Quando eu entro aqui em Administrar Requisição de Compras, então esse é um aplicativo, pense que assim, que é mais para o comprador em si, ele está recebendo as solicitações. Aqui eu consigo marcar uma requisição e dependendo do status dela, isso daqui já está com pedido criado. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó, não processado. Quando eu marco aqui, ela habilita aqui, ó, criar contrato, solicitação de cotação e criar pedido. Tem sim algumas limitações, algumas coisas que não dá para fazer aqui. Então analisem para ver a utilização desse aplicativo aqui. Para criar solicitação de cotação, achei bem legal. Para criar contrato também foi bacana. Para pedido, eu tive algumas dificuldades. Um ponto que é aqui, que eu acho bacana, ó, eu consigo, a partir daqui, eu consigo clicar em modificar. O que o SAP já fez aqui? Ele já mostrou para mim as fontes de suprimentos disponíveis. Então, se eu quiser, eu marco aqui pode ser um registro info, um contrato, eu marco essa fonte, posso mudar aqui a quantidade, clico em OK, clico aqui em... Cadê ela? Poxa, eu perdi ela. Na verdade, sabe o que eu acho que aconteceu? Ela foi para aprovação novamente. O Standard faz isso, ele envia para aprovação.
Mas a SAP lançou uma badge para fazer isso. Mas quando eu tenho uma fonte, eu marco aqui, deixa eu pegar, marcar não processado, eu venho clicar e criar pedido, ele já traz tudo e cria. Então pense assim, se a gente conseguir criar um cenário onde a MF21 não está tanto em evidência, legal. Então seleciona aqui o pedido, clica em gravar. Esse daqui eu usei, ó, criei um pedido. Eu usei somente para um cenário no cliente, tá? Para fazer esse processo aqui. E deu para funcionar, deu para rodar bem para esses cenários. Então voltando aqui, o próximo aplicativo é um aplicativo que tem um nome parecido e é um aplicativo administrar requisição de compras profissional. Então tem esse detalhe aqui de profissional nele. Então deixa eu entrar aqui, profissional. Então deixa eu voltar aqui, iniciar. Daqui eu consigo criar uma requisição. Então pensa assim, se eu entregar isso para o usuário e ele, se o usuário precisa criar uma requisição, se ele criar a requisição por esse aplicativo ou pelo outro, a licença é diferente desse usuário. Então, caso a caso, tá? Aqui, tá vendo, deixa eu ver o que é isso. Tá vendo que esse ícone aqui, ó, significa que essa requisição foi criada lá pelo SAP GUI. Então, eu não consigo necessariamente processar ela aqui pelo Fiori. Monitorar itens de requisição de compras. Eu vou mostrar esse aplicativo aqui e no decorrer da live vão ter outros aplicativos nesse contexto também. Então vamos lá, deixa eu acessar esse aplicativo, monitorar itens da requisição de compras. Deixa eu acessar aqui, vou clicar aqui, monitorar itens da requisição de compras. Ele está abrindo. Vou clicar aqui em iniciar, selecionei a moeda. Então aqui eu consigo monitorar as minhas requisições de compras. É bem interessante utilizar esse aplicativo. Tem informações, quando eu vejo aqui no detalhe, que tem informações bem úteis para fazer o acompanhamento, o follow-up das requisições. Então é bem legal, ele tem aqui um gráfico. Esse gráfico aqui está por grupo de mercadorias, né? Eu posso, por exemplo, mudar esse gráfico por, sei lá, categoria do item. Vamos ver o que tem aqui. Cliquei em OK. Aí ele vai refazer o gráfico aqui, ó, por categoria do item. Então é algo bem interessante assim. Muito cuidado com o Fiori na localização Brasil, tá? Então tem muitos aplicativos aí do Fiori que não estão disponíveis, não estão aderentes a alguns processos da localização Brasil. Fábio, onde que eu consulto esses aplicativos que não estão aderentes? Não tem nenhum documento da SAP falando isso. Deve ter alguma nota, alguma coisa assim, mas um documento claro, objetivo, não tem. Então, modificações em massa de requisição de compras, F2594. Então, vou acessar esse aplicativo, ele tem uma proposta aqui bem interessante e também tem para os outros tipos de documento. Então, cadê ele? Requisição de compras, aqui, ó, monitorar, processamento de requisição de compras, está aqui, ó, modificações em massa para requisição de compras. Então, confesso que quando eu vi esse aplicativo, eu falei, vai abrir lá aquela mesa, alguma coisa para fazer modificação, né? Mas na verdade não, quando eu clico aqui em iniciar, eu posso selecionar as requisições de compras, aí eu clico aqui em processamento em massa, e eu posso alterar, por exemplo, o grupo de compradores. Cadê o grupo de compradores? Está aqui, ó. Eu vou colocar, substituir o valor, e eu vou substituir o valor do grupo de compradores para Z000. Aplicar modificações em massa, live, deixa eu colocar aqui, ó. Live do Desan, aplicar. Então ele foi programado aqui, deixa eu ver a lista de jobs. Então jobs, pessoal, não criem, não façam especificação funcional para criar job no Fiori, tá? Isso daí é configuração. Então aqui, ó, a requisição foi modificada, aqui falta autorização, então ele mostra o erro aqui, o que aconteceu. Então é bem legal esses aplicativos de modificação em massa que estão disponíveis aqui no Fiori. Continuando. Então, administrar dados mestres do produto, F1605. Então sempre quando vocês forem pesquisar alguma informação, material, procurem por produto, product, que a SAP está usando muito esse termo. Então se você procurar material, alguma coisa, pode ser que limite a sua pesquisa para você aprender algo. Então deixa eu abrir aqui esse aplicativo, que também acho que vale a pena mostrar. É o dado mestre do material. Administrar dados mestre do produto. Lembra que eu mostrei o mestre do cliente, mestre do fornecedor, mestre do business partner? Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa, a estrutura ali. Então pensa assim, não é 880, 880. Na verdade, todos seguem a mesma linha, cada um com as suas particularidades. Então, tá vendo aqui? Eu não estou mostrando necessariamente algo novo para vocês. A estrutura do aplicativo é a mesma. Então, eu posso consultar aqui os aplicativos, os materiais. Dá para configurar aqui a imagem, é super simples também. No projeto que eu fiz, eu configurei a imagem, fazia o upload como anexo e aparecia aqui, é bem legal. E quando eu entro em um material, por exemplo, aqui eu consigo ver os níveis organizacionais. Então aqui eu entrei no detalhe do material agora. Então ali eu estava numa lista e eu naveguei para o detalhe do material. Então aqui eu tenho seções, né? Deixa ele abrir. Pior que esse material ele não está expandido para os centros. Tá aqui, apareceu aqui as abas agora. Então aqui eu tenho os dados básicos, aqui eu vou ter os dados de compras, as áreas de vendas que material está criado, enfim. Criar material por aqui é bem maçante, assim, sabe? É bem doído, assim. A MM01 é bem mais rápida.
Agora, uma coisa que eu fiz aqui é criar com cópia. Criar com cópia é bem rápido. Mas criar um a um aqui é bem complicado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um ponto do Fiori de chorar, assim. Deixa eu criar aqui. Chorar não, a gente entende, na verdade, por que tem isso, mas limita bastante coisa, enfim. Deixa eu colocar aqui, criar um tipo de material. O tipo de material vai ter um nome diferente aqui. O tipo do material vai ser aqui, ó, 1000 inscritos no canal do Desan. O canal acabou de bater 1000 inscritos. Vou clicar aqui em OK. Então, praticamente para tudo que eu estou preenchendo aqui no Fiori, ele vai calculando, ele vai processando, vai lendo lá o back-end. Então, por exemplo, eu vou processar aqui, colocar aqui o setor de atividade. Deixa eu ver se tem o 00. Aí eu clico para fora, ele fez um cálculo. Ó, aqui foi bem rápido. Quando eu for incluir uma organização de compras, cadê aqui? Um centro, por exemplo. Ó, ele vai calculando, eu clico em criar. Aí conforme eu vou preenchendo o campo, clico em outro, ele vai carregando. Então, por isso que eu falo assim, não julguem o Fiori por conta disso. Tem muita coisa boa no Fiori. Então, se alguém falar assim, o Fiori é ruim porque eu fico clicando no campo aqui e ele fica carregando, então pode ser que assim, que o Fiori ele é ruim nesse contexto. Pode ser que em outro contexto ele pode ser muito útil. E eu acredito que o Fiori não está sendo muito utilizado, não posso falar em nível mundial, mas enfim, no Brasil por conta do gap de conhecimento de tanto de consultores técnicos e consultores funcionais. Análise de pedido de compras. Aqui são aplicativos de analytics, tá? Não vou entrar em um a um, necessariamente, não vou entrar em um a um, mas tem os aplicativos de analytics. Mostrei aqui uns principais, eu mostrei dois para mostrar conceitos diferentes, mas esses outros aqui eles se baseiam naqueles conceitos com informações e dados diferentes. Administrar pedido de compras, F1990. Então esse é o aplicativo para criar pedido de compras aqui pelo Fiori. Então deixa eu entrar aqui, administrar pedido de compras. Então lembra, a SAP não vai criar assim necessariamente um aplicativo para ME21, um aplicativo para ME22 e para ME23. Ela criou um administrar, então fiquem de olho nesse aplicativo aqui administrar. Então vou clicar aqui em iniciar, ele mostra meus pedidos de compras, tudo direitinho. Eu consigo criar por aqui pedido de compras, aí eu falo para você. Criar um pedido de compras por aqui, tem dois pontos que eu vou ressaltar. Primeiro, é lento, é ruim, putz, não dá vazão. Aí eu deixo uma pergunta aqui, pô, será que o Fiori ele foi desenhado necessariamente para isso, para dados transacionais, ou ele quer otimizar? Será que ao invés de criar um pedido de compras por aqui, eu não teria que ter desenhado um processo mais estratégico? Eu vou mostrar um aplicativo mais para frente que também pode ajudar isso. Então lembra aquele de requisição de compras, que basicamente com 3 cliques eu crio um pedido de compras. Eu seleciono a requisição, seleciono o fornecedor, clico em criar pedido, seleciono o tipo de documento e clico em criar. Fábio, atende 100% do cenário? Cara, testa, faz sua lição de casa, pode ser que alguma coisa ele não puxa, aí precisa fazer algum desenvolvimentinho, alguma coisa, mas vamos, sei lá, vamos criar um movimento aqui, menos ME21N, por favor. Sei lá, não sei se faz tanto sentido, mas só essa pulga aí pra vocês. Outro ponto, esse aplicativo ele tem muitas limitações em relação à localização Brasil. Então ele não mostra aqui, por exemplo, o esquema de cálculo, ele vai ter aqui o campo de NCM, o campo de origem, isso, mas ele tem alguma limitação, tá? Então, por exemplo, eu não consigo ver ataques BRA por aqui. Então, testem bem se vocês forem utilizar esse aplicativo aqui, porque ele tem algumas limitações. Dependendo do cenário, não faz tanto sentido, ou você vai ficar até limitado na utilização desse aplicativo. Eu vou mostrar depois um outro aplicativo que é o de contrato, eu vou detalhar um pouquinho mais, porque tem algumas informações adicionais lá. Eu pego lá no grupo. Então, continuando aqui. Administrar pedido de compras, deixa eu pegar o... Eita, eu não mostrei o aplicativo, né? Então, deixa eu mostrar aqui de novo, administrar pedido de compras. Então, entenda que o aplicativo é esse e tem ali as limitações que eu mostrei para vocês, que eu comentei. Então, deixa eu voltar. Monitorar itens do pedido de compras. Então, isso daqui é similar àquele que eu mostrei do itens de requisição de compras, onde eu tenho um gráfico, tenho uma lista, então consigo fazer um follow-up legal, consigo ver o tanto de faturas que já foram lançadas para esse pedido, para esse item do pedido. Então, é bem legal, vale a pena olhar esse aplicativo sim para utilizar. Administrar fonte de suprimento. F0840A. Aqui é um aplicativo que ajuda o comprador a ser mais estratégico. Então, vamos tentar pensar mais estratégico, né, na entrega da solução para o cliente. Então aqui, por exemplo, deixa eu acessar esse aplicativo. Eu administrar o que mesmo? Administrar fonte de suprimentos. Aqui, ó. Então eu tenho aqui administrar fonte de suprimentos. Então quando eu entro aqui, eu já tenho uma série de fontes de suprimentos já disponíveis para o comprador criar um pedido de compras, fazer uma conversão. Então, eu posso criar aqui um contrato, um registro info. Então, eu vou criando fontes de suprimento para deixar o meu comprador mais estratégico. E se eu clicar aqui em simular a atribuição da fonte de suprimento, eu posso colocar aqui, sei lá, um material, deixa eu ver se eu pego um aqui, TG11, coloco 1710, e eu quero simular aqui na data de hoje mesmo. Então, vamos fazer a simulação.
Então aqui ele simula quais as fontes de suprimentos que eu tenho para comprar esse material nesse centro. Então meio que ele já me sugere aqui, você tem contrato, você tem registro info com esses fornecedores. Então, cara, vamos ser mais estratégico, entendeu? Então, olha aqui, o comprador não precisaria entrar lá na ME2L, alguma coisa, para ver os pedidos, ou enfim. Então, vamos ser mais estratégicos. Então, voltando aqui, continuando na parte de fonte de suprimentos, administrar registro infos para compra. Então, aqui eu crio o registro info, modifico. Então, é bem interessante, vou passar esse também. Administrar lista de fornecimentos. LOF, também vou lá e crio a LOF. E eu tenho esse daqui que é o administrar RFQ. Então, quero conversar um pouquinho com vocês de cotação aqui no S4HANA. A S4HANA redesenhou o processo de cotação. Então, o processo oficial de cotação no S4HANA não é mais a ME41N. São esses aplicativos, por uma série de motivos e por novas funcionalidades. E claro que assim, eles têm limitações também. No meu primeiro projeto eu usei esses aplicativos, esse novo conceito de RFQ, acho que é RFQ simplificada, algo assim. No segundo já não foi possível por alguns motivos. O cliente ele tinha muito trabalho, muita análise na cotação, e esse novo processo ele não atendia. Então, como que se fala? Para trabalhar com preço aqui era um pouquinho ruim. Aí depois o cliente foi, comprou um legado também, o legado um e-procurement lá, e ele já entregava nativo com ME41N. Então, nós começamos por esse aplicativo, testamos, chegou no ponto que falou, cara, vai vir esse outro sistema, que vai integrar com o SAP, não tem funcionalidades que o cliente precisa, então foi para o outro. Então, eu tive duas experiências com esse aplicativo, um que eu usei, o outro que o pessoal começou a usar, a gente conversando, aí no final a decisão foi lá de não utilizar esse aplicativo. Porém, foi feita uma análise, entendeu? Então, se você foi um projeto de S4HANA e o cliente falou cotação, e num primeiro momento você mostrou ME41N, essa não deveria ter sido a melhor prática. Então, se você pegar o best practice do workshop A, acho que o J45, entre outros, eles não falam de ME41, tá bom? Deixa eu entrar aqui nesse aplicativo porque tem um detalhe aqui bem interessante nele. Então, quando eu entro aqui nesse aplicativo, qual que era mesmo? Administrar RFQs. Aqui eu quero só fazer um comentário rápido com vocês. Quando eu crio aqui uma RFQ, eu tenho 3 tipos de RFQ aqui, tá? 2 tipos desse, ele já tem integração com a Ariba, e um é quando eu faço a RFQ aqui no S4HANA. A integração do Ariba, tem 2 tipos de integração do Ariba também. Eu posso falar assim, ó, eu quero enviar a cotação para o Ariba, e lá eu defino o fornecedor, enfim, ou eu já quero mandar com o fornecedor pré-definido. E tem o outro que eu crio todo o processo aqui no SAP. A gente não precisa mais utilizar aquele RFQ coletiva lá, quando a gente vem por aqui. Então tem algumas coisas legais sobre cotação. Eu vou ter aqui também um aplicativo, que é o aplicativo monitorar itens da solicitação de cotação. Então eu enviei para o meu fornecedor, ele não respondeu ou algo do tipo, consigo monitorar. Eu tenho administrar cotações de fornecedor, então eu tenho a RFQ. E dentro da RFQ eu vou ter as cotações, tá? Então por isso que eu não preciso mais utilizar o RFQ coletiva. E tem esse aplicativo aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o comparar cotações do fornecedor. Então deixa eu acessar aqui esse aplicativo. Então eu tenho aqui comparar cotações do fornecedor. Eu vou selecionar aqui uma cotação para fazer a análise. Então eu seleciono aqui, eu tenho 2 cotações, eu cotei com fornecedor 1 e 2, aqui eu tenho os preços dele, ele mostra o que ganhou, o que não ganhou, e aqui se ele está adjudicado, se ele foi o vencedor ou não. Então quando eu marco aqui, aqui já foi, né, na verdade, foi enviado. Mas eu tenho aqui a opção de comparar. E nessa opção de comparar é muito legal que ele coloca, não em uma estrutura de linha, assim, mas ele coloca, como se fala, em uma coluna, todos os itens. Então é muito legal essa forma de comparação aqui. A SAP lançou essas funcionalidades pequenininhas, aqui, esses detalhes de comparação e de adjudicação na versão 18.09, e acredito que na versão 19.09 esteja muito melhor, assim. Eu falo que existem 2 momentos no SAP, no S4HANA em si, quando a SAP lança e quando passa a funcionar. Continuando. Então, modificações em massa de pedido de compras. Mesma coisa que eu mostrei lá atrás na requisição de compras, quando eu entro nesse aplicativo, ele tem aqui, eu consigo modificar em massa o meu pedido de compras. Eu coloquei um detalhe aqui, tá vendo que ele aparece como um link aqui embaixo? Então é uma opção também, quando eu vou configurar o Launchpad do meu usuário, eu consigo deixar aqui essa opção de link, para não ficar muitas caixinhas assim, eu consigo colocar como link e depois o usuário pode até modificar isso. Deixa eu abrir aqui esse aplicativo, isso eu acho legal também, apesar de ser parecido com outro. Então aqui, modificações em massa para pedidos. Então eu vou clicar aqui em iniciar, marco aqui se eu quero mudar a cabeçalho ou pedido, processamento em massas e faço a modificação. Tá bom? Vai fazer o log, tudo direitinho. Então saibam da existência aí desse aplicativo. Um outro aplicativo que tem aqui é o aplicativo monitorar itens do documento de compras profissional. Então é um aplicativo assim como eu monitoro lá a requisição, o pedido, em outros documentos eu também tenho esses daqui. Não, na verdade esse é meus itens do documento de compras profissional. Opa, esse daqui é um aplicativo diferente.
Então, aplicativo F0547B, meus itens do documento de compras profissional. Então, deixa eu acessar aqui esse aplicativo, ó, comi bola. Qual que é mesmo? É meus itens do documento de compras. Então, quando eu pesquiso aqui, ele me dá uma visão geral de quantos documentos que existem para um fornecedor. Então, por exemplo, ó, esse fornecedor aqui, o 1, eu tenho 52 itens de requisição de compras, 88 de pedido, eu tenho itens em entrada de mercadoria e itens em fatura. Então, ele me dá uma visão bem legal. Aí você fala assim, poxa, o HANA é só marketing, de certa forma. Pô, o que ele fez aqui? Ele pegou muita informação, foi na tabela de requisição, de item, de entrada de mercadoria, de fatura, nem que seja no histórico do pedido, enfim, e já pegou a informação e já consolidou aqui pra gente num tempo bem legal. E aqui eu consigo até ver os detalhes, entrar com o detalhe do documento. Então é algo que eu acho assim, é bem interessante, tá, de consultar. Deixa eu fazer um teste, deixa eu entrar aqui num documento. Ah, não, ele não vai entrar. Deixa eu entrar aqui no detalhe para ver o que ele vai fazer. Não deixa eu navegar, deu erro. Sem problema. Agora, vamos falar de contrato. Administrar contrato de compras. São aplicativos aqui que têm suas limitações, em especial em relação ao workflow flexível, tá? Quando eu uso workflow flexível no contrato, pelo menos na versão 1809, acho que na 1909 a SAP lançou alguma coisa nova, eu li algo disso. Não tenho certeza. Imagina assim, eu criei um contrato, foi para aprovação e eu quero editar esse contrato. Se eu estiver trabalhando com workflow flexível, eu não conseguia. Eu tinha que cancelar esse workflow ou a pessoa tinha que reprovar. Era um saco. Deixa eu acessar aqui esse aplicativo. Então, monitorar itens de contrato. Administrar itens de contrato. Então, quando eu entro aqui para consultar, ele pega todos os meus contratos. Deixa eu clicar aqui em pesquisar. E ele mostra aqui, deixa eu ver, não tem nenhum consumido, né? Ele mostra se ele está expirado, o status do contrato, mostra o percentual de utilização, se eu já criei pedido para esse contrato, quanto que eu já consumi desse contrato, enfim, então é bem legal. Eu sofri muito para criar pedido, para criar contrato por aqui, deu muito problema, muita instabilidade. Acredito que nessa versão está melhor, assim, tá? Mas é crítico em relação a algumas funcionalidades ali do contrato, até em especial em preço. Então, assim, faça a tarefa de casa, criem, testem, para ver se vocês vão entregar isso pro cliente de vocês ou não. Então, deixa eu pegar aqui o próximo aplicativo. Meus itens de contrato de compras. Monitorar itens do contrato de compras. Esse eu quero mostrar porque ele tem um approach bem interessante aqui. Eu consigo ver para o meu contrato de compras quantas milos já tiveram, de certa forma, por item. Eu consigo ver isso. Então, deixa eu entrar aqui, monitorar itens do contrato de compra. Espero que eu tenha algum cenário aqui interessante para mostrar para vocês. Então, aqui, quando eu venho para cá, eu venho aqui, ó, valor liberado. Então, tá vendo que aqui tem um valor liberado? Se eu clico em cima, ele mostra o mês que esse valor foi liberado. Então, ele abre um mini gráfico aqui. Se tivesse outros meses, ele ia fazer um gráfico serra, aí, vamos dizer. Deixa eu adicionar alguns campos aqui, vou mostrar pelo menos. Aqui eu tenho valor da fatura, por exemplo. Quanto de fatura que já teve para esse item do contrato. Então, não somente o quanto de pedido. Então, esse valor ele vem preenchido. Então, assim, Fábio, eu quero usar ME31K porque não dá certo. Tá bom, usa ME31K para criar, mas use esse aplicativo para monitorar. Entendeu? O fato de você usar ME31K não significa que você tem que usar ME3K, ME3L para tirar relatórios. Então, essa expertise é necessária, assim, que saber quando usar e quando não usar o Fiori. Tá bom? É importante saber disso. E volto a reforçar, Fiori tem sim muitas limitações, tem muitas limitações mesmo. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Tem limitações, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aí, ó. O Fiori tem limitações, tem muitas limitações, o Fiori. Não tem aqueles vídeos lá, aqueles memes, né? Não, o Fiori é muito bom, é tudo, mas tem limitações, tá bom? Saibam disso. Porém, não deixem de usar o Fiori. Falei nas outras lives que não usar o Fiori para mim é um erro. Mesmo que você não entregue o Fiori para o usuário final, usar o Fiori para questões técnicas é importante, ainda mais quando a gente fala de extensibility. Aqui eu estou no último aplicativo, então eu passei alguns aplicativos ali para não deixar a live tão extensa. Só queria comentar esse aplicativo aqui, ó, My Inbox, minha caixa de entrada. Então vocês devem estar falando, Fábio, você não mostrou o aplicativo de aprovar pedido, isso e aquilo. O que acontece? A SAP centralizou todos os workflows para esse aplicativo, de certa forma. Depois eu posso criar ramificações, de certa forma, específico, mas tudo que eu tenho para provar no meu usuário vem nesse aplicativo, requisição, pedido, etc. E lá eu consigo fazer o filtro também. Então o aplicativo aí, como se fala? Um aplicativo mais que ele tem essa funcionalidade de centralizar todas as aprovações. Então aqui, vamos lá, um resumo aqui, né? Então, sei lá, menos ME21N, por favor. Opa. Mais consultor menos configurador. Assim, se a sua estratégia é ser configurador, isso, aquilo, sem problema, entendeu? Não existe o errado nisso. Não existe o errado. Não é esse o ponto.
Mas se você quer ter um approach de consultor, continuar em projeto, isso e aquilo, bacana. Talvez você é um configurador e você quer virar uma TI de um cliente. Cara, ótimo, bacana. Então, tem só essa visão, tá? Essa configuração. E a última hashtag, eu fui na live do Desan. Muito obrigado.